Boa noite, irmãos. Estamos aqui na casa do Senhor para darmos início ao nosso culto de adoração a Deus. E nós vamos começar louvando a Deus com um prelúdio, o hino 173, Pai de Amor. Vocês que estão aí em suas casas, nós queremos agradecer por nos deixar participar da sua vida, de família, estarmos nas suas salas. E nós queremos também que Deus os abençoe com a palavra, com a ministração da palavra, com o louvor, com o enriquecimento que nós podemos ter mesmo à distância, diante da presença do Senhor. Deste momento em diante, nós cremos que o Senhor está entre nós, está no meio de nós. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos iniciar com 173. Os nossos irmãos da igreja que tem, por favor, peguem teu inário, é o número 173. E avisando também dos nossos irmãos da igreja, aqueles que quiserem, a gente vai levar na casa de vocês o inário para quem não tem. É só colocar no grupo da igreja, gostaria de receber o inário. Nós vamos levar. Vamos lá? 173. Pai de amor. Amém. Eu vou convidar os irmãos, antes de darmos início à saudação inicial,
que abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. E nós vamos ler os versículos de 37 a 39. Mateus 24, de 37 a 39, diz a palavra de Deus: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A graça e a paz, irmãos, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, louvando, adorando e agradecendo a esse Deus misericordioso, bondoso, que é soberano sobre as nossas vidas, e a nossa vida está nas mãos dele. Nós vamos agora fazermos uma oração para darmos início ao nosso culto e invocar aqui a presença do Santo Espírito de Deus. A missionária pode orar para darmos início? Sim, claro. Pai do céu, Pai querido, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, nesse momento, Senhor, volte seus olhos para a pequenez que nós somos, para esse ser que Tu criaste, que Tu amaste de todo o coração, apesar das nossas fraquezas, Senhor. Nesse momento, Senhor, ainda como homem, com essa natureza pecadora, mas convertido e agora com a natureza de Cristo, eu peço, Senhor, a licença para entrar em Teu altar e Te oferecer adoração, Senhor. Recebe, Senhor, de nós, dos nossos filhos, da nossa família, da igreja, nossos irmãos queridos da igreja. Recebe, Senhor, e que essa adoração suba como um incenso suave e chegue até a destra, onde está o nosso Senhor Jesus contigo, Pai. E que essa adoração seja do Teu agrado, Senhor, que é com humildade que nós fazemos, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino número 5 do nosso inário, Glória e Coroação. Vocês que estão aí, nos acompanhem então, louvando a Deus. Olha, eu vou pedir uma ajuda aos universitários aí, ao meu grupo de canto da igreja, ao número 5. O Espírito Santo inspirou com esse hino, Glória e Coroação, e é um hino bastante difícil, mas é um hino muito tradicional das igrejas reformadas, e nós escolhemos esse hino hoje para entronizar essa adoração, tá? Então, com humildade, eu vou tentar fazer essa adoração ao nosso Senhor. Vamos saudar o nome de Jesus, os arcanjos adorarem, todos nós, esse Rei que se humilhou e veio até nós. Vamos lá? Vamos lá. Ao Rei que se humilhou.
Amém, Senhor. Convido os irmãos que estão nos acompanhando a abrirem a palavra de Deus no livro, na carta, melhor dizendo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esse é o momento em que a igreja tem por hábito, por costume e por obrigação ajoelhar-se na presença do Senhor e constranger-se confessando os seus pecados. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se os irmãos puderem repetir comigo aí em suas casas, missionária pode repetir comigo, e vamos ler juntos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, com esse versículo em nossas mentes, vamos pensar agora em tudo o que temos feito e que fizemos, que ofendeu a Deus, que ofendeu aos irmãos, enquanto nós louvamos a Deus com um cântico de graça.
Deus, Santo e bondoso Deus, como o hino disse, nós recebemos do Senhor a graça, o perdão imerecido, aquele presente que jamais nós teríamos direito. E louvado seja Deus por Jesus Cristo, porque nos substituiu na cruz, porque nos tomou o nosso lugar na cruz, morreu a nossa morte. E por causa disso é que nós temos hoje liberdade, e nós temos perdão, e que nós podemos então sermos chamados de filhos de Deus, que podemos ser chamados de adotados na família de Deus, co-herdeiros com Cristo. E por isso, e por Cristo, nós agradecemos em nome dele. Amém. Amém. Quero chamar a missionária agora para fazer uma leitura que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós estamos hoje continuando a nossa série de exposições no livro do Gênesis, capítulo 6. E nós vamos hoje fazer uma leitura para darmos uma ideia de como eram os homens no tempo de Paulo, quando escreveu essas cartas, e no tempo de Noé, antes do dilúvio. Dos versículos 24 a 32, a missionária vai ler para nós. Acompanhe em suas casas. Diz assim a palavra de Deus: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Palavra de Deus. Glória a Deus pela palavra. Amém. Amém. Nós vamos então agora, com essa palavra em nossas mentes, darmos continuidade ao nosso louvor, mas lembrando que de suas casas mesmos, vocês podem fazer seus pedidos intercessórios, suas orações, e colocar aqui, no culto, para que Deus possa levar, como a missionária orou, o Espírito Santo possa levar essas orações até o trono da graça, onde Jesus, nosso intercessor, está. Nós vamos também, nesse momento, consagrar nossos dízimos, nossas ofertas, e agradecer a Deus, porque Ele tem mantido a sua obra, e
o cântico que agora daremos continuidade no louvor é o poder da oração. O poder da oração. Vamos aproveitar para fazer as nossas orações, aproveitar para fazer os nossos pedidos a Deus. Entregue-se a Deus, faça os seus pedidos. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, e Deus vai mover do céu até o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Agora nós vamos louvar Deus com mais um cântico, Noites Traiçoeiras. Os irmãos conhecem a letra, podem nos ajudar, nos auxiliar. Noites Traiçoeiras. Isso. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real. Nós podemos estar agora juntinho do nosso Deus e pedir encarecidamente por todos os nossos pecados e principalmente por todos os nossos pedidos e também por esse mal que está nos assolando, por esse coronavírus que tem feito que a gente fique separado das pessoas, né? Hoje eu estou aqui cantando, mas sentindo tanta falta das pessoas que cantam. E a gente sabe que a gente faz por amor a Deus mesmo. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh,
Agora então nós vamos mais um cântico, Estrela da Manhã, e depois o hino 109, Maranata. Estrela da Manhã. Hino 109, Maranata, 109 do nosso inário. Olha, esse hino nós colocamos porque a nossa igreja, o Evangelho, o que nós queremos pregar e colocar no corações de vocês, que breve Jesus voltará. Amém. Então esse hino aqui, ele fala sobre isso. Vamos ver se a gente aprende. A nossa linha é chamar a atenção das pessoas do modo que estão vivendo, da maneira que estão levando as suas vidas, sem se importarem com Deus, buscando a Deus somente em horas de maior dificuldade, buscando a Deus somente em momentos de grande desespero. Então, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para isso.
Louvado seja Deus. Quero convidar a todos que abram a palavra de Deus no livro do Gênesis. Nós vamos fazer a leitura novamente do capítulo 6, os versículos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra. Eu quero pedir aos irmãos um segundo para nós orarmos e então darmos início à nossa exposição. Santo e bondoso Deus, soberano, nós nos entregamos em Tuas mãos agora, neste momento, Senhor, para que nos instrua com a Tua palavra, para que nos enriqueça com este ensino, para que edifique a nossa vida, mas especialmente para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor melhore a nossa natureza pecadora, a nossa natureza caída e a nossa tendência com os nossos defeitos de escolhermos fazer coisas erradas e contrárias à sua vontade. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos têm acompanhado nestes dias, nesses cultos, a palavra de Deus neste período um pouco conturbado e bastante desconhecido de nós, mas pela descrição que a Bíblia faz nesse período, nós vemos que aqui havia a multiplicação da maldade, a multiplicação dos homens na terra, em desobediência aos princípios de Deus para o casamento, fazendo com que casamentos entre homens que andavam na presença de Deus, com mulheres que eram ímpias e pecadoras, que não andavam na presença de Deus, e de mulheres que eram piedosas, mulheres que eram descendentes de Sete, de Enos, de Enoque, a linhagem da qual viria o Messias. Então, com homens que eram da descendência de Caim, homens violentos, homens maldosos, homens
homens que tinham se retirado da presença de Deus, como nós vimos, e especialmente da linhagem dos filhos de Caim, Lameque, que foi um homem violento, um homem tirano, um homem que apanhava para si mulheres, constituindo-se no primeiro polígamo que a Bíblia relata, e tendo filhos e mais filhos, porque nesse tempo os homens viviam muito, né, muito tempo. Então havia como resultado de uma longa vida, os homens estavam muito próximos ali da criação de Adão e Eva, do primeiro casal. Então eles eram homens fortes, homens de longevidade muito alta. O planeta havia sido colocado, um clima perfeito, a alimentação muito equilibrada. Deus pensou em todas as coisas, em todos os detalhes. Havia uma quantidade muito grande de oxigênio, tudo era equilibrado, tudo era perfeito. Então os homens que começaram a pecar e andar fora da presença de Deus, eles começaram a se multiplicar. E homens que eram ímpios e que não andavam segundo as ordens, os preceitos e os mandamentos de Deus, eles foram tendo filhos, e os filhos que são criados sem o conhecimento de Deus são piores que os pais, e os filhos dos filhos são piores do que os filhos e os netos e os bisnetos. E geração após geração, essas pessoas foram se tornando más e cada vez mais com a moral decaída, assassinos, violentos, tiranos, dominadores, rebeldes, pessoas que não tinham a menor preocupação com o que é certo e o que é errado, fazendo apenas o que seus corpos queriam, cultuando a si mesmos, apanhando mulheres para si e matando quem eles queriam matar. E nós imaginamos que essa sociedade seja parecida com a leitura que a missionária fez agora há pouco, do livro de Romanos, onde, no capítulo 1, Paulo relata como Deus entregou aquelas pessoas que viviam como queriam, viviam de acordo com os seus prazeres apenas. Esse é o contexto desse início, desse capítulo de número 6, com uma humanidade andando fora da presença de Deus. A multiplicação do pecado, então, trouxe como reação de Deus o juízo. Deus, então, decretou o dilúvio como reação da multiplicação desenfreada da maldade, do pecado, dos casamentos feitos em julgo desigual, pessoas que estavam cada vez piores. E nós vemos também nos versículos de 4 até 7, né, a multiplicação do pecado levando uma reação de Deus, produzindo em Deus uma tristeza profunda. E essa reação mostra que Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que tem muita paciência com seus filhos. E nós vemos aqui a atitude de Deus perante esses filhos criados recentemente por eles, se tornando uma raça de pessoas próximas dos animais.
agindo como verdadeiros animais. E trazendo para os dias de hoje, eu queria que os irmãos pensassem, nós hoje temos pessoas que assaltam velhinhos, aproveitando-se da imunidade causada aí por este decreto, lei, né? As pessoas entram em casas de velhinhos, conhecendo-os, estão lá restritos àquele ambiente, né? Então assaltantes buscando retirar vantagens desses idosos, pessoas, assassinos de aluguel agindo no país todo, pessoas saqueando estabelecimentos fechados para aproveitar-se da situação sem se importar que seja certo, que seja errado, que tudo isso está acontecendo por uma doença que atinge toda a humanidade. Então são pessoas ímpias, pessoas que têm consciência cauterizada ou não têm nenhuma consciência do que estão fazendo. Essa é a situação. No tempo que antes do dilúvio, os homens viviam parecidos com isso, hoje também os homens vivem assim. Então esse contexto de maldade, de multiplicação do pecado, leva Deus a reagir com tristeza. E por último, essa multiplicação de pecado, de pessoas casando de forma, julgo desigual, de forma errada, de forma que não foi orientação de Deus, levando Deus a reagir com graça. O Pai amoroso reagindo com graça. O versículo 8 nos mostra tão grande o amor que Deus tem pela humanidade, que então Noé achou graça diante de Deus. É Deus vendo a multiplicação do pecado, mas reagindo com graça também. Então um Deus que é amor, mas que precisa corrigir seus filhos, e Ele corrige através do juízo, decretando que haveria então o dilúvio. Um Deus que é amoroso e que reage com tristeza diante da reação maldosa e pecadora e constantemente obstinada dos homens em pecado, vivendo longe da presença de Deus e sem se importar com o que Deus sentia, reagindo com tristeza. E um Deus que reage diante de tanta maldade e tanto pecado, né, superabundando com graça, diante de todo esse cenário de pecado. Então nós andamos um pouco no versículo de número 1, andamos um pouco na sexta-feira no versículo de número 2, estamos diante de um texto de grande dificuldade exegética, hermenêutica, de interpretações inúmeras de estudiosos da Bíblia. Nós estamos trazendo para os irmãos aquilo que os mais ortodoxos e tradicionais são opiniões e estudiosos mais tradicionais que nos deram essas orientações. Então eu queria que os irmãos entendessem, depois nós vamos então aplicar isso para a nossa vida. No versículo de número 3, nós temos alguns problemas para nós entendermos melhor esse versículo. Ele acontece nesse contexto de pecado dos homens. Então Caim, quando matou Abel, ele foi amaldiçoado por Deus, e ao invés de se arrepender, ele até teve remorso, como Judas,
e ele preferiu retirar-se da presença de Deus. E toda a linhagem, a descendência de Caim, foi impiedosa. O que significa isso? Isso significa que, então disse o Senhor, diante de toda essa multiplicação da maldade, nós ouvimos que Deus diz: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Então aqui esta primeira porção desse versículo denuncia para nós o ponto que nós estamos caminhando. É o ponto em que a multiplicação do pecado faz Deus reagir com juízo, que são os versículos 1, 2 e 3. Nós estamos analisando o versículo de número 3. Ele diz: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Então nós temos duas coisas para pensar aqui. Se o Espírito é o Espírito Santo, ou se esse Espírito é o Espírito, o sopro de vida, o fôlego de vida que Deus então dá para o homem quando o homem nasce, quando o homem recebe o sopro de vida e inicia a sua vida, torna-se uma alma vivente. Então nós precisamos olhar esse aspecto. Moisés, a quem é atribuído a autoria do livro do Gênesis, ele queria mostrar para esse povo que estava saindo da escravidão do Egito e que ia para uma terra onde a idolatria e a prostituição, a promiscuidade era imensa, era a cultura deles. Então Moisés queria preparar essa gente com essas histórias reais acontecidas antes do dilúvio, essas condutas dos homens que levaram Deus a decretar o juízo sobre essa raça, a raça humana. Então Moisés queria ensinar para essa gente que estava saindo do Egito e indo para a terra prometida, e lá então o contato desse povo, que era o povo escolhido, o povo separado por Deus, para que Deus estava se revelando a esse povo, para que esse povo fosse então testemunha de Deus diante dos outros povos. Era necessário que o povo de Deus fosse o exemplo, o que influenciaria as pessoas com quem eles teriam contato, e não que as pessoas se influenciassem o povo de Deus. O perigo, o medo de Moisés, quando ele escreveu esse texto, pensando exatamente nisso, pensando que se nós nos contaminarmos com os povos que nós vamos conquistar, então não valeu nada. Então nós não somos o povo de Deus, o povo separado. Nós temos que então levar o testemunho de Deus, confessar o nome de Deus, levar a esses povos pagãos o conhecimento de Deus, e não nos misturarmos com eles, como fizeram aqui as filhas dos homens e os filhos de Deus, os descendentes de Sete com as descendentes de Caim. Misturaram uma raça que Deus havia separado para que dela viesse o Messias prometido, com uma raça de gente que se retirou da presença de Deus. Então o medo de Moisés era exatamente isso. E é o que nós hoje estamos vivendo. As pessoas não estão pensando sobre as consequências de casamentos mal feitos. E por isso os casamentos estão durando tão pouco tempo. Por isso os casamentos estão gerando filhos que buscam a bebida, que buscam o cigarro, que buscam as drogas para fugirem da realidade
da briga que existe entre o pai e a mãe dentro de casa, os conflitos que geram adolescentes inseguros, revoltados, famílias que se casam por casar e se der certo, fica junto, se não der certo, separa, arruma outro. É esse o medo que Moisés tinha quando ele escreveu esse texto. Por isso, quando a gente olha para esse texto, ele nos assusta, porque não é diferente do tempo antes do dilúvio para os nossos dias. Mas aqui, esse termo, espírito, pode estar em algumas traduções com a letra maiúscula, significando que ali é o Espírito Santo. E pode estar com letra minúscula, significando que é o fôlego de vida, que é a alma do homem, o espírito do homem, que seria o homem interior, aquela parte em que, da personalidade, né, onde o homem tem a consciência de que ele é criado por Deus, onde o homem tem a sua inteligência, o seu raciocínio, onde o homem tem os seus sentimentos de tristeza, os seus sentimentos de amor, os seus sentimentos para com o outro, o seu semelhante, e as suas vontades, as suas escolhas, esse chamado de homem interior, o espírito do homem, aquele espírito com o qual o homem se relaciona com Deus. Então nós temos duas alternativas. E se nós tivermos escolhido a alternativa do Espírito Santo, nós temos um problema bastante sério, porque aqui Deus está dizendo que se for escolhido que seja o Espírito Santo, Ele está então retirando o Espírito Santo. E quando nós pensamos no nosso estado de novo nascido, de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, pessoas que eram antes pecadoras continuamente, hoje nós somos pecadores, mas conscientes de que não somos mais escravos do pecado, mas somos direcionados, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós imaginamos, se Deus tirar o Espírito Santo de nós vamos de novo voltar a ter a natureza carnal. O missionário tem ensinado a gente nos dias de quarta-feira que nós temos as duas naturezas, a dicotomia da natureza humana do homem regenerado, que é o espírito, a natureza espiritual, que é comandada pelo Espírito Santo, e a natureza carnal, que é aquela natureza pecadora, que é a escrava do pecado. Então, quando nós colocamos essas naturezas em conflito constante, elas vão brigar até o dia da nossa morte. Mas qual delas você tem alimentado mais? E é exatamente disso que está aqui Moisés falando. Se for o Espírito Santo, então o problema é que Deus está retirando a possibilidade de conversão daquelas pessoas. E por quê? Veja que existe alguma razão pela qual Moisés pôs aqui a possibilidade do Espírito Santo. E eu acredito até que sejam as duas. As duas coisas podem estar certas, as duas coisas podem até estar acontecendo ao mesmo tempo. É muito antigo o texto para nós termos certeza, mas se for o Espírito Santo, eu queria que os irmãos entendessem assim, né? O tempo em que Noé viveu foi um pouco antes do dilúvio. Ele tinha cerca de 600 anos quando
o dilúvio veio. E ele morreu com 950 anos. Portanto, depois do dilúvio, Noé ainda viveu mais 350 anos. Mas veja na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no finalzinho da Bíblia, nós temos a segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta, no capítulo 2, versículo 5, eu vou ler para os irmãos. Diz, e não poupou o mundo antigo. Ele está se referindo ao mundo antigo antes do dilúvio. Veja como ele está. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir um dilúvio sobre o mundo de ímpios. Mas ele dá detalhe aqui, pregador da justiça. Interessante, Noé foi um pregador da justiça. E nós sabemos que o avô, o bisavô, o tataravô de Noé vinham da linhagem de Sete, a linhagem que era a linhagem que invocava o nome do Senhor. Nós lemos isso. Né? Nós lemos no capítulo 4 de Gênesis, no finalzinho, versículo 26 do capítulo 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então a linhagem de Sete começou a invocar o Senhor. E Sete gerou a Enos, que gerou a Enoque, que gerou a Matusalém, que gerou a Noé. Todos esses invocavam o nome do Senhor. E Pedro, na sua carta, ele chama Noé de pregador da justiça. O que significa, então? Veja que interessante. Noé pregava a justiça de Deus. Essas pessoas ímpias que estavam multiplicando e gerando filhos e filhos e filhos, e cada vez mais maldade, mais pecado, mais impiedade, mais desmoralidade. Ouvia as pregações de Noé, mas quando se retira o Espírito Santo, que é quem convence você e eu do pecado, que é quem nos faz entender que nós somos pecadores, porque até que Ele faça isso, nós não achamos que somos. E tem muita gente que peca constantemente, que é desonesto, que é mentiroso, que é falso, hipócrita, que age de forma errada o tempo inteiro e se acha correto. Os fariseus eram assim, pessoas de aparência boa, mas o Espírito Santo, quando ele vem e nos faz nascer de novo, ele nos convence do pecado. E é isso que nos leva a ter consciência de que nós éramos escravos do pecado e agora não somos mais. Somos pecadores, continuamos errando, mas nós não somos mais escravos do pecado, porque Ele nos fez ver. Mas Ele também nos convence da justiça, e Noé é dito como pregador da justiça. E mais, ainda nos convence de que virá o juízo. Quando Deus diz, e o meu Espírito não agirá mais na vida desses homens, então Ele tira a presença do Espírito Santo, que então faz com que a parte carnal seja convencida do seu erro, do seu pecado, de que vai haver justiça e de que Deus vai decretar e vai vir o juízo. Então, sai o Espírito Santo de Deus, essas pessoas são entregues, como leu a missionária.
A missionária leu as 3 entregas de Deus que estão no capítulo 1 de Romanos, dos versículos 24 e 25, a primeira entrega, o versículo 26 e 27, a segunda entrega, os versículos 28 e 29, a terceira entrega. São as 3 entregas que Deus faz, sim, porque até um determinado ponto Deus usa o Espírito Santo que é uma pessoa, não é uma energia. Ele é uma pessoa que tem inteligência, que tem vontades e que tem sentimentos. Você pode entristecer o Espírito Santo, você pode apagar o Espírito Santo, mas você pode andar com o Espírito Santo, você pode invocar a presença do Espírito Santo na sua vida. Então ele é uma pessoa com a qual você pode contar, ele é o advogado que está em teu lado, ele está ajudando você a entender as coisas erradas, convencendo você de que você é um pecador e que precisa de misericórdia, que precisa de um Salvador. Quando Deus diz que vai retirar o seu Espírito, Ele está dizendo: eu vou entregar a vocês, eu vou deixar que vocês façam o que quiserem fazer, e vocês então estão condenados à perdição, porém não perdição física só, não a morte física apenas, mas a morte eterna, como diz a Bíblia, a segunda morte. Mas se nós escolhermos que essa letra, Espírito com letra minúscula, e nós não podemos saber, porque no hebraico antigo não havia letras maiúsculas, minúsculas, nem ponto, nem vírgula, nem acentos, então nós não temos como saber. Mas se for aqui o espírito humano, o sopro de vida, o fôlego de vida, aquele espírito que Deus deu para o homem quando ele nasce, aquele espírito que constitui a nossa parte imaterial, invisível, esse espírito, se ele for retirado, isso significa que esses homens estavam condenados a viver cada vez menos. Eles estavam condenados a viver cada dia, a vida deles seria encurtada. Isso significa que nós, olhando a longevidade das pessoas próximas da criação, era de quase 1000 anos. Depois do dilúvio, a vida das pessoas foi reduzindo, foi diminuindo. Nós chegamos a ter aí na Idade Média, a vida média de um homem adulto era 40 anos, 45. Agora, atualmente, com a medicina melhorada, nós temos visto que de 60, 65, 70 anos, temos pessoas passando dos 80 com saúde, mas ajudadas, auxiliadas pela medicina. Mas nós, olhando para a natureza humana da criação para os dias de hoje, há uma tendência de queda do tempo de vida. Então, olhando essa palavra, espírito, com letra minúscula, espírito do homem, nós vamos entender que Deus estava então retirando dele o tempo de vida, diminuindo, encurtando a vida do homem. Assim como quando Adão saiu, foi expulso depois do pecado, foi expulso do Éden, ele e Eva estavam morrendo. Estavam morrendo. Deus não criou os homens para morrerem. Deus criou os homens para viverem na presença dele eternamente. É por isso que nós chamamos que nós estamos vivendo uma vida biológica e todos nós estaremos
passando pela morte em algum tempo, mas nós temos a esperança em Deus, no Espírito Santo que habita em nós, de vivermos eternamente na presença de Deus, como Ele fez. Os planos de Deus eram para que nós vivêssemos eternamente. Desse modo, nós temos aqui então duas análises. Uma que seria o Espírito Santo e a outra que seria o Espírito humano. Continuando, diz que não agirá para sempre no homem. Esse agir é aquela influência que o Espírito produz em nós. A influência da presença do Espírito Santo naquele tempo e hoje é a mesma. Noé era pregador da justiça. E a pregação de Noé era de que Deus haveria de vir executar juízo. Porque Deus é justo. Ele precisaria castigar aquela humanidade depravada, decaída, com juízo. Então, ele chamava a atenção, era o pregador da justiça. E essas pessoas estavam já sem a ação do Espírito Santo. Ele não agia mais em favor delas. E isso fez com que elas se entregassem completamente ao pecado, à depravação. Mas existe mais uma palavrinha na continuidade desse versículo que é assim: pois este é carnal. O que significa essa palavra carnal? Essa palavra, ela simboliza, e Paulo explica muito bem isso, porque Paulo era um rabino. Paulo foi ensinado por Gamaliel, um famoso professor judeu, do judaísmo, conhecidíssimo. Paulo foi educado pelo gigante, grande Gamaliel. Então, ele sabia exatamente o que significava isso. Ele sabia o que Moisés queria dizer com esta palavra carnal. E Paulo explica bem em seus livros, em suas cartas, em suas epístolas pastorais, em suas cartas paulinas, o que é carne. A carne significa o homem totalmente depravado, perdido, entregue às paixões, entregue aos seus próprios prazeres, fazendo apenas as suas vontades. E então, quando nós olhamos para esse termo carnal, nós temos que é um termo em que os homens estão entregues às próprias paixões. Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21, diz assim: nenhum ser humano normal, natural, consegue acreditar na pregação de outro homem. E quando Noé pregava naquele tempo, era assim que os homens viam. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, Noé foi chamado de pregador da justiça. Por causa disso, os homens achavam uma loucura. O que Noé estava fazendo? Ele estava construindo uma arca num mundo que nunca tinha experimentado sequer uma chuva. Ele estava construindo uma arca quase que no meio de um deserto. É uma loucura imaginar, um homem construindo um barco de madeira com 150 metros de comprimento. E naquele tempo havia uma humanidade vivendo num lugar
todos muito próximos. Então era um testemunho que Noé dava. Por isso ele é chamado de pregador da justiça. Era talvez um dos poucos homens que ainda andava na presença de Deus. Nós sabemos que Enoque também foi um pregador. No livro de Judas, o último livro antes de Apocalipse, nós temos a citação de Judas, o irmão do Senhor, né, se referindo a Judas nesses versículos finais do livro dele. Mas, para não alongar muito, né, nós temos que, continuando aqui, que os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Muito bem. O que significa isso? O mais sensato aqui, né, não é pensarmos que os homens viveriam apenas 120 anos. Por quê? Porque mesmo no capítulo 11 de Gênesis, nós temos aqui a linhagem já depois do dilúvio. Se era um decreto de Deus que os homens, a partir daquele momento, viveriam só 120 anos, né, logo depois do dilúvio, nós temos aqui, no versículo 10 do capítulo 11, são estas as gerações de Sem, os três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Sé, diz a ele o texto, ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, se nós somarmos, né, 100 anos até que Arfaxade nasceu, e depois de Arfaxade ter nascido mais 500, são 600 anos. Então nós temos que depois do dilúvio os homens ainda continuaram vivendo bastante. Então não é essa a intenção, mas a intenção de Moisés talvez tenha sido de colocar que esses 120 anos seriam, ao longo de muito tempo, iriam sendo reduzidos. Sem foi filho de Noé. Noé viveu 950 anos. O filho dele, Sem, viveu 600 anos. Depois Sem teve filhos. E os filhos de Sem já viveram 400, 350. Mas quando nós chegamos na geração do pai de Abraão, de quem descende, vindo da descendência de Sem, que foi Terá. Terá gerou 3 filhos, Arã, Naor e Abraão. Terá viveu 215 anos. Então você vê que após o dilúvio, né, Sem viveu 600, alguns viveram 400, depois Terá viveu 215, Abraão já viveu 175, e nós vamos olhando e a Bíblia vai dizendo assim, isso, em outras palavras, significa que Deus, Ele é longânimo. Ele mesmo decretando o juízo, Ele é um Pai amoroso que faz tudo vir aos poucos. Ele faz tudo vir devagar. Ele não deixa de executar o juízo, mas Ele executa com muita misericórdia, com muita longanimidade. Mas esses 120 anos é também uma outra interpretação que eu acho um pouco mais adequada, mas ela pode ser também considerada correta. Os seus dias serão 120 anos. Por quê? Deus havia decretado, como nós vimos do versículo 1 ao 3, pela multiplicação do pecado, Deus decretou o seu juízo. Deus reagiu dizendo,
virá o dilúvio. E o dilúvio virá daqui a 120 anos. Então eu ainda vou dar para vocês, humanidade caída, pecadora, mais 120 anos para se arrependerem. E nesses 120 anos Enoque pregou, Noé continuou pregando para essa geração. Noé fazendo a arca, ele estava pregando, virá o dilúvio, eu estou fazendo um grande barco, dentro desse barco cabe muita gente, eu vou colocar aqui dentro animais de todas as espécies, eu vou colocar filhotes, casais de filhotes, jovenzinhos, que depois do dilúvio vão povoar novamente a terra. Vou eu e minha esposa, a minha esposa, os meus 3 filhos e as minhas 3 noras. E quem quiser pode vir, porque tem lugar na arca. Já foram feitos estudos e realmente a arca tinha lugar para muita gente. Mas 120 anos então seria o prazo que Deus deu para que então as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus. E então o juízo viria. Esses 120 anos nós temos as pessoas vivendo até o dilúvio. E quando o dilúvio veio, veja o que Jesus diz no capítulo 24 de Mateus. O próprio Senhor, no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, ele disse assim, e veja como existe a base de verdade em tudo que existe relatado aqui nesse texto, que foi o próprio Senhor que afirmou isso. Diz Jesus, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O tempo de Noé era o dilúvio que haveria de executar o juízo. Agora, no nosso tempo, trazendo para os nossos dias, essa palavra que tem que ser atualizada para os nossos dias. Por quê? Porque a vinda do Senhor será assim. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Senhor Jesus. Como a missionária acabou de falar, a nossa igreja prega a breve volta do Senhor. Nós estamos alertando, assim como Noé fez em seu tempo, e foi chamado de pregador da justiça. Não é pretensão nossa, mas nós cremos na volta do Senhor, e assim como foi, Jesus disse, será a vinda do Filho do Homem, a minha volta para esta terra será como nos dias de Noé, como quando veio o dilúvio. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O próprio Senhor alertou, o próprio Senhor comparou a volta dele com os dias do Noé, os dias do dilúvio de Noé. E veja o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3. Eu quero que os irmãos ouçam e depois eu vou encerrar. Mas veja o que 2 Pedro diz na sua carta. É uma carta pequena, mas no capítulo 3 ele diz assim. 2 Pedro, capítulo 3, de 1 até o versículo 13. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta
antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente eles esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está aqui fazendo alusão ao dilúvio. Ele está dizendo assim: gente, as pessoas hoje escarnecem de vocês porque vocês creem que Jesus vai voltar. Mas eles falam que desde o princípio nunca aconteceu, como aconteceu? Mas eles estão se esquecendo de que houve o dilúvio. Em qualquer lugar do planeta que você for e que você investigar, com geologia, com arqueologia, você vai encontrar evidências de um dilúvio universal acontecido, que mudou o eixo da Terra de lugar, que mudou os polos norte e sul de posição. Então, qualquer um pode investigar isso com a ciência, uma ciência de fato confiável. Mas Pedro continua: veja, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que executou o dilúvio, têm sido entesourados para o fogo. Deus disse que não pela água mais, mas pelo fogo. Entesourados, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Assim como Deus destruiu aquela geração inteira através da água do dilúvio, Pedro está dizendo aqui, né? Não se incomodem com aqueles que escarnecem de vocês, mas creiam que tudo isso que vocês conhecem está guardado, entesourado para a destruição pelo fogo. Continua: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então veja que análise interessante. Se Jesus morreu há 2000 anos e subiu aos céus e está lá no céu com o Senhor governando, então para Deus, se um dia 1000 anos, 1000 anos um dia, Jesus Cristo está no céu há 2 dias. Deus não está ligado ao tempo. É só Pedro está aqui colocando uma comparação. Deus não vive dentro do tempo, Ele está fora. Foi Ele que criou o tempo. Nós estamos presos no tempo. O tempo corre para nós, mas para Deus não. Então, para Deus, tudo acontece ao mesmo tempo, o que para nossa mente é muito difícil de entender. Mas eu queria que os irmãos entendessem o seguinte: o dilúvio acabou de acontecer para Deus, e todo o tempo que Ele está dando para esta geração, depois do dilúvio, né, antes da volta do Senhor, Ele está guardando, entesourando tudo isso que nós vemos, todas as construções, todo o dinheiro, tudo que existe na face da terra, tudo que você ajuntou, tudo que você construiu, acha que trabalhando você fez, é seu, você tem escritura, você tem dinheiro guardado no banco, tudo isso vai ser consumido na volta do Senhor pelo fogo. Veja o que ele diz, continuando: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A volta do Senhor não aconteceu ainda, porque Ele espera que cada um ouça a pregação, que ouça
que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e que se arrependa e se volte. Mas virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se farão abrasados, se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Tudo vai ser destruído. Então você deve viver em santo procedimento e piedosamente, porque a volta do Senhor é certa. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, essa minha colocação, para terminarmos, ela coloca para nós, nos dias de hoje, esse alerta que foi dado por Noé, por Enoque, por Enos, antes do dilúvio. E Deus demorou ainda 120 anos, dando tempo, longanimamente, para aquela geração se arrepender. E Deus agora está dando para nós também um longo tempo, por isso que chama longanimidade de Deus. Deus é lento para executar o juízo, Ele espera que a gente ouça, se arrependa, que a gente reconheça. O Espírito Santo, glória a Deus, por isso que Ele ainda está entre nós. Ele não foi retirado como quando o dilúvio ia ser executado por Deus. Então eu queria deixar essa mensagem. É um versículo bastante complexo, capítulo 6, versículo 3, mas agora os irmãos têm um pouco mais de argumentos para entender o que esse versículo pode trazer de bom, pode trazer de alerta para nós que vivemos hoje, talvez 10.000 anos depois que o dilúvio aconteceu, 12.000 anos, 8.000 anos, nós não sabemos. Mas a nossa expectativa não é de outro dilúvio, porque Deus já disse que não, mas pelo fogo. A volta do Senhor destruirá tudo pelo fogo. Então, entendam bem, aqui não está um homem falando para vocês, aqui está a palavra de Deus. E se o Espírito Santo não te incomodou, talvez você esteja resistindo, talvez você esteja criando mecanismos para que isso não te incomode. E isso é muito perigoso. Isso pode ser fatal para a sua vida eterna. Nós podemos ter duas condutas: a de escarnecer diante disso, ou a de crer nisso. Nós temos dois grupos de pessoas: as pessoas que estão em Cristo e as pessoas que estão sem Cristo. Em qual grupo você se encontra? Porque o Senhor vai voltar, e quando Ele voltar, não haverá mais possibilidade de mudar. Vamos pedir a Deus. Senhor Deus, é uma palavra dura, uma palavra pesada, diante também dessa nossa angústia que vivemos com esse vírus nos assolando. Nós estamos, Senhor, cansados já dessa reclusão, mas nós temos que ser admoestados, nós temos que ser alertados
As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, porque ela é infalível, ela é inerrante. E a palavra de Deus, apesar de ser trazida por um pecador, um grande pecador, ela é a verdade. E a verdade que liberta. Talvez você esteja precisando se ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender pelos pecados que tem cometido, pela forma que tem vivido. Nós queremos que o Senhor Espírito Santo te incomode e te faça nova criatura, para que você não viva a eternidade no inferno, mas que você viva na volta do Senhor a eternidade na presença de Deus, diante de Deus. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e vamos receber então a bênção final, que todos possam em suas casas mesmo, né, do modo que estão ou em pé, receber a bênção final para nós irmos para o nosso repouso. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz, essa graça imerecida, esse presente que nos deu o Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Criador, o nosso eterno Pai, esse Pai longânimo que espera que nós nos arrependamos, e que a companhia, a alegria, o convencimento do pecado dado pelo Santo Espírito seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Foi feito com muito amor. E todos recebam todas as orações também dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão aí acompanhando, quantos estão junto conosco, aqui juntinho, orando conosco, até que vem o dia que a gente vai estar de volta na igreja, né? As crianças todas de uniforme, cantando, louvando o nosso Senhor. O pedido é que isso chegue logo, que isso se realize logo em nosso coração. Enquanto isso, a gente vai orando e vai permanecendo na esperança, aqui mesmo de casa, que logo estaremos todos juntos, viu? Com a graça de Deus. E agora o nosso próximo encontro
Então, na quarta-feira, a missionária vai trazer mais um estudo, ainda continuando o livro de Romanos. Ainda continuando o livro de Romanos. Livro pesado. Nós estamos na vitória de Cristo. Vitória de Cristo. Depois vai ser do Espírito Santo, depois de Deus. Mas ainda tem mais um pedacinho que eu fiquei de dar da vitória de Cristo, que são aquele contexto que tem das leis lá. Tá? Eu estou preparando de um jeito mais animado para a gente fazer, para a gente aprender mesmo a palavra de Deus, que ela é o que nos salva, que nos liberta dessa vida, né? Amém. Que nem o pastor estava pregando, tá bom? Muita saudade e que vocês tenham uma semana abençoada, cheia das bênçãos de Deus mesmo, viu? Glória a Deus. E que a gente se fale pelo WhatsApp, ou então a gente por telefone, fale também. Eu gosto muito de falar ao vivo, ou por vídeo, ou por mensagem, né? E também nós precisamos levar os inários para vocês, o uniforme das crianças. Vamos combinar aí como é que a gente pode fazer isso aí, tá bom? Um beijo grande, viu? Fiquem com Deus, na paz de Jesus. Um bom final de domingo. Que Deus abençoe a semana de vocês. E até quarta-feira, às 20 horas, para mais um estudo bíblico, treinamento de discipulado que a missionária vai nos trazer. Tá? Se assim o Senhor permitir. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.